No programa de hoje, o nosso entrevistado é o desembargador Vanderlei Salgado de Paiva. Desembargador, bem-vindo. É uma satisfação receber o senhor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Sérgio, a você e a toda a equipe de comunicação do nosso TJ. Desembargador, o senhor é da cidade de Abricampo, Minas Gerais. Nasceu em setembro de 1955, filho de Sebastião Ferreira de Paiva e Odete Salgado de Paiva. Gostaria que o senhor falasse, primeiramente, sobre os pais, os irmãos, as irmãs, o senhor. Os meus pais, a gente era da roça, né? E eu nasci numa comunidade chamada Pão de Açúcar, que fica a 12 quilômetros da cidade de Abricampo. E como tudo rústico naquela época, né? A gente era mesmo rurícola. E com 6 anos de idade, meu pai colocava a gente para capinar arroz, trabalhar na roça, né? E depois, então, a comunidade exigia a escola para a gente. Então, se contratava, ia na cidade, contratava uma professora particular. E dava aula à noite numa atulha, chamada atulha, que guardava os cafés. E aí, então, eu tive a primeira professora minha, que chamava professora Alice Marcolino Bastos, mas sempre trabalhando na roça. Depois de fazer o 4º ano primário, aí a gente andava 12 quilômetros a pé para estudar. Levava merenda, a merenda era um pedaço de rapadura, né? Que a gente chamava naquela época. E aí a gente andava 12 quilômetros a pé, estudava, voltava e trabalhava na roça ainda. Depois, então, a gente tratava de porco, de gado, tirava leite, guardava os bezerros à tarde, né? E na época de café, a gente levantava 3 horas da manhã para lavar café. Tinha um poço para a gente peneirar o café e lavar o café. Mas sempre estudando. E meu pai, sempre muito exigente, a mãe já era mais protetora dos filhos. Mas meu pai muito exigente. E sempre naquela época existia que os irmãos mais novos tinham que obedecer os mais velhos, né? E eu fui toda a vida, disse que era muito artioso, né? E apanhei muito do meu pai, né? Mas aí um dia eu disse para ele, ó, um dia eu vou ser alguém na vida, o senhor vai ter orgulho de mim. E graças a Deus isso aconteceu quando eu passei no concurso de juiz, antes passei no concurso de delegado, depois então eu vim para Belo Horizonte estudar, estudei no Colégio Afonso Arino, fiz o curso de técnico de eletrônica na Escola Técnica. Antes de eu falar sobre esse percurso, eu queria voltar um pouquinho só para falar dos irmãos. Quem são os seus irmãos? Quantos irmãos, quantas irmãs o senhor tem? Nós éramos 10 irmãos. 2 já faleceram, uma menina caçula nasceu e logo em seguida morreu logo após o parto da minha mãe. E um outro morreu também, agora recentemente, uns 3 anos, é o caçula. Morreu diabético. E tem o Célio, que também era rurícola, Sebastião rurícola, a Cornélia rurícola. Já aí veio o Jorge, formou em Direito, foi escrivão no Tribunal de Justiça, o Olinto foi oficial de Justiça, a Sônia, psicóloga, foi a escrevente, né? E eu fui escrevente, auxiliar de cartório em Abricampo, depois escrevente, e depois fui advogado, e fui delegado e passei no concurso de juiz. E o pai do senhor viu essa ascensão, assim, dos filhos? Até eu chegar a juiz, ele viu tudo. De todos eles, ele viu e sempre ele exigia. Não dava dinheiro para a gente estudar, não. A gente tinha que pagar os estudos com os nossos trabalhos. E eu sofri muito, porque eu cheguei em Belo Horizonte, eu era escrevente do desembargador, hoje desembargador aposentado, Joaquim Gomes Filho, que era juiz lá em Abricampo, eu fui escrevente dele lá. E depois eu vim para Belo Horizonte, meu tio era juiz federal aqui, mas a gente não tinha recurso nenhum. Então meu tio comprou uma caixa de graxa para eu engraxar sapato, que eu já engraxava sapato lá em Abricampo, depois da missa das 7 horas da manhã aos domingos. E depois eu vim engraxar sapato, o fórum era ali na Rua Goiás, 229, onde eu tinha uma caixa de graxa e meu tio falava, todo mundo passar de gravata, você chama doutor. Então eu engraxei sapatos de muitos advogados, muitos desembargadores, eu lembro de vários que eu engraxava sapato, ganhava gorjeta, né, naquela época, e tratava todo mundo doutor. E um dia chegou um senhor com um terno linho cinza, muito elegante, eu falei, ô doutor, vamos dar um luxo? Ele falou, não, eu sou cambista, vou levar a cobra ali pro doutor Fortini. Então, cada lance importante que a gente tem na vida e a gente recorda como se tudo fosse hoje. E deste desembargador que o senhor chegou a engraxar sapato, o senhor chegou depois a encontrar quando o senhor já estava Cheguei a trabalhar com eles no fórum como escrevente deles, desembargador Loures,
desembargador Lincoln Rocha, vários desembargadores, desembargador Zé Assis Santiago, vários. Lima Torres, que era promotor, depois veio pelo 5º para ser desembargador. Foram vários que eu engraxei sapato, como vários advogados, o doutor Renato Zupo, o doutor Odilon Pereira, vários, os dos mais antigos aí, que eu engraxei sapato deles lá na porta fora. Com muito orgulho, diga-se de passagem. Desembargador, voltando um pouquinho aí, em relação aos avós do senhor, você teve uma convivência com os avós? Eu conheci somente 2. A minha avó, pro lado do meu pai, chamava Ana Pereira de Paiva Sanica, que morreu com mais de 100 anos. E meu avô, Balbino Lopes Salgado, que também morreu com mais de 100 anos. Esses 2 eu conheci. Já o meu avô pro lado do meu pai eu não conheci, e a minha avó pro lado da minha mãe também eu não conheci. Eles já tinham falecidos. Ser advogado, se tornar magistrado, já era um sonho de criança que o senhor teve ou o senhor pensou em outra coisa? Na época, minha mãe queria que eu fosse padre, que eu fui coroinha do Padre Geraldo lá em Abricampo, e meu pai queria que eu fosse médico. Então, quando o Tostão, jogador do Cruzeiro, fez o vestibular de medicina nas ciências médicas, eu fiquei o primeiro excedente. A prova foi lá no Mineirão. Mas até ontem eu não fui chamado. Hoje eu não vou ser mais, porque já está prescrito, né? Mas minha mãe queria que eu fosse padre. E depois, então, eu era funcionário de cartório, e me lembro como se fosse hoje, chegou o professor Venero e o professor Marcelo Viana, que era lá de Divinópolis, e falou assim, você tem que fazer direito, eu trabalhar no cartório, lá no fora, você tem que fazer direito. Eu falei, mas não tem dinheiro para pagar a inscrição? Aí o doutor Marcelo, não, vou pagar para você e tudo você vai fazer, a prova vai ser dia tal, final de semana. Aí ele pagou, trouxe meu cartão desse tamanho assim, de inscrição, com retrato da gente. Aí fiz o vestibular lá em Divinópolis, passei no 5º lugar. Naquela época rapava a cabeça da gente, né? Eu tenho a foto até hoje. E aí entusiasmei pelo direito e já trabalhava na área, entusiasmei pelo direito. Desembargador, vamos para um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco. No próximo bloco vamos falar mais sobre essa questão da vida do senhor e principalmente também sobre a magistratura. A gente volta já. Foi não. Bom, estamos de volta conversando com o desembargador Vanderlei Salgado de Paiva. Desembargador, o senhor falou da infância, contou um pouco da convivência com os pais, com os avós. Eu queria também falar da questão da infância do senhor. O que o senhor gostava de fazer, até a adolescência, como é que era? O que o senhor gostava de fazer? Gostava de brincar, de jogar futebol? Qual que era a diversão que o senhor tinha Naquela época era tudo rústico, né? E a gente era chamado menino roto. Então não tinha nada da gente brincar, era mesmo trabalho. A gente brincava de carrinho de boi, pegava o sabuco do milho, né? E fazia um carrinho de boi para puxar, que era da roça, né? E jogar bolinha de gude. Era a única diversão que a gente tinha, mas isso só os domingos depois da missa, né? Só os domingos depois da missa. Era essa a nossa diversão. E depois, quando ficava já adolescente, aí meu pai deixava participar de bingo, né? Jogar bingo, chamava víspera, né? Naquela época. Mas não tinha essas diversões, era tudo muito rústico. E a gente morava na roça, né? Então não tinha jeito de brincar, esses brinquedos que tem hoje nessas tecnologias, que meus netos já têm, né? E o senhor encontra com os amigos ainda de infância? O senhor tem convivência? Tem, já está morrendo, né? Eu já estou com 67 anos, os colegas de escola lá de Abricampo já estão falecendo, mas tem vários amigos lá na minha cidade, vários colegas. Quando eu vou lá, a gente encontra e bate um papo bom. O senhor formou em Direito, o senhor disse, né, há poucos instantes agora, fez a faculdade e tal. Como é que foi o percurso do senhor até se tornar juiz e em que comarca que o senhor atuou? Eu fui primeiro, advoguei primeiro, depois fui delegado de polícia, né? E depois então eu fiz o concurso de juiz, que era um sonho que eu tinha. Andei fazendo concurso de juiz em vários outros estados, né? Cheguei até a passar em alguns estados, mas eu queria ser juiz em Minas. De seguir de exemplo, que eu tinha trabalhado com vários juízes excelentes, né? Então todos me incentivavam muito. E aí em 1992 fiz o concurso, fui nomeado em 93, aí o desembargador Vaz de Mello me chamou na casa dele e falou, você é o único juiz que já sabe para onde você vai. Eles davam um envelope para a gente e eu fui então para Neves. Ele me recomendou, você é egresso de polícia, você me faz o favor, não despacha processo de polícia. Falei, pois não, desembargador. Aí fui para Neves, fiquei 2 anos e pouco em Neves, até o estágio probatório. Depois fui promovido para Nanuque. Nanuque eu fiquei lá de 95 até dezembro de 96. Fui para Barbacena, onde eu permaneci 5 anos.
depois fui promovido para Contagem, depois fui removido para Belo Horizonte e fui também juiz-diretor do foro na capital aqui em Belo Horizonte, na época do corregedor desembargador Isalino, e fiquei na 30ª vara em Belo Horizonte. Em 2010 eu vim promovido a desembargador, onde estou aqui até hoje há mais de 12 anos. Como é que é a vida de um juiz no interior? A vida de um juiz do interior ela é super interessante. Hoje já melhorou muito com a tecnologia, mas na minha época, aí há 29 anos, quando eu comecei em Neves, era tudo muito difícil. Não tinha essa tecnologia que nós temos hoje e a gente tinha que despachar naquelas máquinas de escrever, Hamilton, né? E despachava naquilo ali, fazia audiência o dia inteiro e chegava casos interessantíssimos para a gente. Lá em Senador Firmino eu estava substituindo e uma ação do juizado especial. Aí eu cheguei 7 horas da manhã no fórum e vi um animal, uma égua, muito bonita, pintada, amarrada num poste. Aí eu falei com o escrivão, o que é isso? Aí essa primeira audiência do senhor aí é o negócio da égua. Eu falei, o que é? Ele comprou a égua e tá faltando pagar R$10, era R$100 a égua. Então ele tem audiência para resolver isso hoje. Aí eu disse abri audiência junto com o promotor e falei, o acordo? Ele falou assim, eu não tenho condições, eu só tenho condições de pagar R$1 por mês. Eu não tenho condições. Eu falei, então devolve a égua e eu te devolvo o dinheiro. Ele falou, essa égua ninguém tasca. E foi lá e deu um beijo na égua, lá em Senador Firmino. Aí mas o promotor, pagamos R$10, né, para ele ficar com a égua e o cara ficar satisfeito. Então isso aconteceu. Aqui em Neves, uma promotora pediu a prisão de um devedor de pensão alimentícia por causa de R$2, mas o promotor pagamos, que é um absurdo prender o sujeito por causa de R$2. Aí nós pagamos para ele não tinha condição de pagar, nós pagamos para não prender o sujeito. Então no interior tem muitos, né? Em Barbacena tive cada fato super interessante, sabe? Dá para escrever um livro, Sérgio. Desembargador, vamos voltar a falar sobre isso. Vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente fala de novo com o desembargador sobre assuntos curiosos e também sobre um pouco de como ele está vendo agora a magistratura. Vamos para um breve intervalo. Bom, estamos de volta, hoje conversando com o desembargador Vanderlei Paiva. Desembargador, você estava falando de alguns fatos curiosos, alguns casos curiosos. Tem mais algum que o senhor queira contar que chama a atenção? Tem. Em Barbacena eu fui fazer uma separação e aí eu perguntei, o casal já de 60 anos de casado. Eu perguntei à senhora, por que a senhora quer separar? Ele falou, eu fico o dia inteiro julgando dama na Praça dos Andradas. Eu falei, a senhora vem com ele, julgar dama com ele. Né? Ele falou, não, levanta cedo, vem para a praça, toma café, volta, almoça, volta para a praça. Falei, a senhora vai em casa, faz o almoço, vem com ele para a praça. Vocês não podem separar de jeito nenhum. Eu usava uma expressão, né, dos processos de família, que a separação não foi, a conciliação não foi possível ante a intransigência das partes e a dureza dos corações, quando não tinha a conciliação. São cada fato nesse interior aí dos rincões, dá para você contar cada fato, tem inúmeros fatos que a gente pode revelar, que eu falei, dá para escrever um livro com mais de 500 páginas. Sabe? Você já pensou em escrever um livro? Eu escrevi sobre esporte, né? Chama As Regras do Jogo, nós lançamos ele no Itatiaia Bar em dezembro de 2014. Estou até precisando agora sobrar tempo para a gente reeditar, porque já está desatualizado. O senhor falou que escreveu, mas o senhor é formado em jornalismo também. O que motivou o senhor a fazer jornalismo? Eu gosto muito de rádio, né? Então, na época, eu cheguei a comentar Copa Itatiaia, porque o Januário Carneiro dizia que eu seria o filho que eu não poderia ter. E às vezes, então, ele deixava eu comentar a Copa Itatiaia, me levava com ele para os campos de Tavares para comentar a Copa Itatiaia. Então, eu gosto muito de rádio. Então, eu resolvia fazer jornalismo e meu sonho era aposentar e comprar uma rádio no interior, mexer com rádio. Né? Mas depois, até o Emanuel Carneiro chegou assim, agora vai ser meu chefe jurídico da Rádio Itatiaia e vou te dar um programa. Mas na época eu pensei comigo, eu nunca tive carteira assinada, a não ser de professor, nunca bati ponto, eu não vou querer bater ponto agora já com essa idade, bater ponto, trabalhar. Aí agradeci o Manel e depois ele vendeu a rádio também, né? Talvez hoje eu estaria desempregado, né? Mas o que me levou mais foi mesmo o rádio e de escrever, que eu escrevo um artigo aí para aquele jornal, que tem uma coluna no Jornal Edição do Brasil, uma vez por mês, só sobre esporte. O senhor torce para que time? Cruzeiro Esporte Clube. Cabuloso. E o senhor segue, sabe o nome? O senhor vai ao campo, o senhor acompanha? Hoje não vou mais não.
Mas em 76, nós fundamos uma torcida que chamava Raposões Independentes, camisa 12. Em 76, eu acompanhei o Cruzeiro em todos os jogos. Fui até no Chile quando ele foi campeão da Libertadores. Saí até na capa da revista Placar. Tá? Então sempre acompanhei. Hoje, por causa da violência, eu sou muito contra essa violência dos torcedores em campo, já escrevi sobre isso, já dei várias entrevistas. Eu acho que tem que acabar com as torcidas organizadas para a família voltar a ir a campo. Que antigamente ia a família toda a campo, né? Hoje eu tenho muito medo de uma bala perdida, de confusão. Então hoje eu não vou não, eu fico na televisão assistindo, mas acompanho quase todos os jogos pela televisão. Fora futebol, o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Qual que é o lazer do senhor? Namorar, né? Ler, escrever. Porque eu sou viúvo, então eu gosto de namorar, né? Mas é as coisas que eu mais gosto de fazer. E encontrar com os amigos. Nós temos uma turma de amigos, de médicos aí, que a gente encontra muito. O Assir Antão, da Rata de Jaia, Eduardo Costa. Então nós temos uma turma que vamos lá no Mercado Central, encontramos, batendo papo, jogando conversa fora. Os amigos da faculdade também, o senhor tem contato? Tem muitos que são advogados, encontro muito com eles aqui, fazendo sustentação oral, advogando, né? Encontro muito com eles. Os professores já morreram, quase todos já estão todos mais antigos, né? Só os professores de jornalismo que ainda não. Não morreu ninguém não, graças a Deus. Desembargador, a partir dessa trajetória, eu queria perguntar para o senhor o que é a vida para o senhor? O que representa a vida? O senhor com uma trajetória tão bonita, né, de avanço, de superação, o senhor que enfrentou tanta coisa, que teve esse percurso assim, que chega de incentivo para muita gente. O que é isso para o senhor? Eu sempre, tudo que eu vou falar, qualquer discurso que eu vou falar, eu vou fazer qualquer discurso, eu primeiro falo, agradeço a Deus o dom da vida, porque a vida é um bem impenhorável, inalienável que nós temos, né? Que é a vida nossa. E a gente tem que fazer tudo para viver o quanto mais possível e viver a vida, não a vida nos viver. Mas é super importante e eu gosto muito de viver a vida. Eles falam que às vezes você não me vê triste, estou sempre alegre, né? Mas eu acho que isso aí transmite uma esperança, transmite alegria, transmite amor. E o amor é como a planta primaveril a que tudo perfuma, né? E o dom da vida, da gente saborear a vida com alegria, com esperança, com perseverança, eu acho que é muito importante, mesmo nas horas difíceis. Eu acho que a gente tem que rogar a Deus e pedir, mesmo nas horas difíceis, a gente viver a vida, que é muito importante o dom da vida. Para quem está começando agora na carreira, aquele estudante, seja de jornalismo, seja de direito, né, principalmente, que é a carreira que o senhor seguiu e que hoje continua nela, o que o senhor gostaria de dizer? Essa juventude, às vezes eu chamo de juventude desvairadas, né, que está aí hoje, eu sempre, quando vou fazer palestra nas escolas, nas faculdades, para essa turma mais nova, eu sempre levo uma palavra de esperança para eles, uma palavra de afeto, e sempre dou conselho. Estudem muito, porque hoje você vai no Google e você acha tudo. Mas eu falo o seguinte, estudam bem e muita perseverança, muita fé em Deus e muito amor na vida. Porque sem o amor, com amor tudo se constrói, sem o amor tudo destrói. Sempre eu dou essas sugestões à juventude. E não usar droga, que a droga está acabando com o nosso país. Eu que sou juiz criminal, desembargador criminal, de 100 processos, 80 têm envolvimento com droga. E a droga, então, eu acho que está destruindo o nosso país. Se liberar, eu acho que vai piorar mais ainda. Porque hoje, o que os traficantes fazem? Eles vão para a porta das escolas para induzir os jovens à droga, para ficar na mão deles. E quando não tem dinheiro para pagar, eles matam aquele que não pagam eles. Então nós temos que combater isso veementemente. Eu sempre pego processo de droga aí. Não adianta você dar pena altíssima para um traficante, é preferível que ele fique preso. Se o gente tiver vergonha na cara, ficar preso 2 anos, ele conserta. E eu ponho sempre os meus votos. Aquele que é reincidente, eu ponho. Há 3 coisas na vida que não voltam atrás. A palavra falada, o dia de ontem, a oportunidade perdida. Ele teve a oportunidade, não quis regenerar, então é cadeia, tem que ficar preso. Porque a oportunidade ele teve. Eu uso sempre isso nos meus votos, principalmente quando o réu é reincidente. Desembargador, com essas lições de vida, a gente está chegando ao fim da entrevista. Gostaria de agradecer ao senhor pela presença, dar parabéns pela história de vida do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Sérgio, mais uma vez, e toda a equipe nossa de comunicação do nosso querido TJ, esse TJ que é dos grandes tribunais do país.